amigas e amigos do Centro Espírita Augusto Silva. É com muita alegria que estamos aqui para dar continuidade a este lindo projeto da casa, para disseminar reflexões para toda a comunidade, de uma forma fraterna, de uma forma alegre e com a vibração sempre no alto, que encontramos na obra Palavras de Vida Eterna, que é uma obra ditada por Emmanuel, psicografada pelo Chico. E a obra, o assunto que vamos trabalhar hoje, nos traz sempre com muita conscientização ao que realmente fazemos no dia a dia e se realmente o que fazemos é o suficiente ou então se estamos fazendo o correto. Muitos de nós paramos para refletir sobre isso, para pensar, né? Para tentar fazer uma autoavaliação no dia a dia, às vezes, algumas vezes no mês, mas sempre nos indagamos sobre o nosso compromisso espiritual enquanto aqui encarnados. Então, essa obra que Emmanuel escreve para nós, especificamente no capítulo 85, intitulada Se Aspiras a Servir. Então, Emmanuel retira da frase de Paulo em Filipenses 4:11 a seguinte frase: aprendi a contentar-me com o que tenho. E aí podemos trazer esse princípio para a gente começar aí os nossos diálogos, se a gente realmente consegue contentar com o que tem. Mas Emmanuel traz para nós, diante dessa reflexão de Paulo, e obviamente sustentado em a obra, o trabalho de Paulo, com todo o seu sofrimento, sua luta, para levar a verdadeira palavra de Cristo. E Emmanuel, então, vem aprofundar e estender esse pensamento para nós, o que realmente a gente consegue estar satisfeito com o que temos, mas ele vai muito mais além. Com o que temos, nós realmente usamos para servir? Olha que profundo, minha gente. O que temos, nós consideramos o suficiente para servir? E é sobre isso que a gente vai trabalhar hoje, porque muitas vezes nós colocamos desculpas, né, devido a essa sobreposição egóica, para deixarmos de servir, né, muitas vezes esperando algum momento para poder servir, e a gente vai falar um pouco disso, não só dessa reflexão de Emmanuel, mas também de outras obras que a gente selecionou para a gente poder pensar sobre isso, uma vez que estamos aqui para melhorar, para ampliar nossa visão espiritual diante esse plano material que tanto nos aprisiona, né, em visões, em seduções, entre diferentes outras formas, né, que nos distrai no nosso compromisso espiritual. Então é nesse sentido que vamos falar. E assim então, Emmanuel coloca para nós de início a seguinte frase: afirmas-te no veemente propósito de servir. Entretanto, para isso apresentas cláusulas diversas. Então, vamos assim pegar exemplos da sociedade e aí a gente traz para nós, porque muitas vezes a gente consegue enxergar um descompromisso de uma sociedade ou de uma ou outra pessoa especificamente, mas não conseguimos olhar para os nossos descompromissos, vamos assim dizer, achando que estamos
compromissados o suficiente, não é? Então vamos fazer dessa forma. Eh, Quando Emmanuel afirma para nós: "Afirmas-te no veemente propósito de servir", mas para isso apresentas cláusulas diversas, muitas vezes de uma forma bem exterior, bem anunciada e transparente, a gente mostra: "Ó, tem isso, tem essa obrigação, então eu tenho que cumprir com as minhas obrigações de trabalho, de estudo", quer dizer, algo imposto, né, para nós, mas a gente esquece das nossas outras obrigações, e é dessas outras obrigações que a gente vai falar, as nossas obrigações espirituais. Se durante o nosso trabalho, por exemplo, nós estamos com a consciência da obrigação do serviço espiritual, porque todo trabalho é nobre, toda profissão, e a gente está falando o trabalho de todas as formas, né? Não só de alguma profissão, mas o trabalho de ouvir alguém, né? De, na verdade, não só ouvir, mas escutar, tentar compreender a pessoa, dar a verdadeira escutatória a ela para que ela possa se sentir acolhida, ter o momento de reflexão para usarmos as palavras no momento adequado para confortar a pessoa que está precisando, ou aquela que não quer ser ouvida, e termos essa sensibilidade e não fazer com que o nosso ego faça com que a gente acaba impondo palavras ou contextualizações que não cabe naquele momento para a pessoa. Então tudo isso é também trabalho edificante. Então Emmanuel continua para nós, né? Dispões de recursos próprios, conquanto humildes, para as tarefas do socorro material. Contudo, esperas pelo dinheiro dos outros. Então, às vezes, a gente dispõe de recursos próprios, mesmo que humildes, para as tarefas de socorro material, mas a gente fica esperando o dinheiro dos outros, fica esperando alguma forma, né, material, às vezes não só dinheiro diretamente, mas algum propósito material para poder servir. E, e que ponto é esse? Né? Porque a gente sabe e conhece bem, né, como é o caso da parábola do óbolo da viúva, o quanto a pessoa pode servir com mínimo, e esse mínimo pode ser muito mais do que aquele que desfruta de tantos bens materiais, porque é feito de coração, e por ser feito de coração pode ter um significado, uma expressão, uma acolhida, ou um suporte espiritual ainda maior, né? Não que os outros não sejam, não que o auxílio material não seja, mas obviamente sabemos que o auxílio material é a ponta do iceberg diante de toda a estrutura de importância espiritual que é a caridade, né? A caridade de escutar, de ouvir, de renunciar aos nossos momentos de prazer, ou renunciar a algum outro momento que nos deixa num certo conforto, para servir ao próximo de uma forma realmente abnegada, de uma forma realmente fraterna, de uma forma que realmente uma mão não tenha que saber o que a outra fez para ajudar, né? E de uma forma interessante, o Chico coloca para nós, na obra Contos desta e d'Outra Vida, ditada pelo irmão X, ou Humberto de Campos, como queiram, no capítulo 36, intitulado Carta Singular. Eu vou resumir aqui, mas fica o convite para a leitura deste e dos demais capítulos dessa obra maravilhosa, mas traz muito para a gente uma sintonia com o que Emmanuel coloca neste capítulo. E aí essa carta singular é contando uma história
de uma pessoa chamado Licínio Mendonça, que juntamente com o seu irmão, em comunicado com ele, ele resolve escrever uma carta para a sua mãe. E ao escrever essa carta, ele descreve, vou resumir aqui, e obviamente tem muito mais detalhes e profundidades se a gente for ler o conteúdo na íntegra, né, do capítulo, mas esta pessoa falando, escrevendo para a mãe, o que não tem nenhum apego material e que há 20 anos é espírita. E isso traz para a gente uma reflexão, né? Porque muitas vezes pensamos assim, nós somos espíritas, então a gente sabe tudo que faz. E aí esse capítulo traz para a gente assim, ó, um despertar de consciência verdadeira, né? Vamos sair desse pensamento dogmático, cristalizado, de que estamos em uma religião que, ou uma doutrina, ou um segmento que achamos que é o melhor para sermos considerados pessoas de bem, mas na verdade não abrimos a verdadeira caixa dos nossos egos e vaidades e orgulho que nos cega para realmente servir, para realmente colocar em prática aquilo que aprendemos, né? Então, ele escreve na carta para a mãe dele, falando que mesmo sabendo que ela tem uma outra crença, mas ela é, se sustenta com muita saúde, né? E com uma certa quantia de bens materiais. E aí ele vai falar dele, né, escrevendo assim. Eu vou ler o parágrafo para vocês entenderem de uma forma bem direta o pensamento, né, de acordo com o discurso desse personagem. Então, na escrita da carta para sua mãe: formei 4 cafezais em minhas terras do noroeste, que estão produzindo a contento. Minhas chácaras de Itaim vão indo com excelentes lucros. Além disso, com as rendas dos meus apartamentos de São Paulo e de minhas casas em Campinas, organizei 5 lojas que estão melhorando o meu patrimônio. Mas a senhora julga que tenho apego a dinheiro? Absolutamente nenhum. Desde que me tornei espírita, desejo fundar uma instituição beneficente que recolha velhinhos e crianças ao desamparo. E aí ele continua na carta, explicando por que, que ele ainda não fez, que ele precisava ter todo esse recurso para realmente fazer uma estrutura magnífica. E ali ele ainda critica, né, se falando dessas esmolas, dessas doações rápidas, que ele considera de uma forma assim, na minha interpretação, rasteira, vamos assim dizer, repetindo que tem diferentes formas de caridade, né, de doação, como a gente lembra aí do óbolo da viúva. E aí, em um determinado momento, ele diz o seguinte: esse negócio de repartir migalhas é fazer comida de passarinho, estimular a velhacaria. Necessitamos de estabelecimentos seguros. Nada de criar vagabundos e vigaristas em nome da caridade. E aí ele fala: nesse ponto não cedo, e começa a discorrer na carta que precisa ter algo com muita estrutura para fazer, né, para realmente formar pessoas com bastante consistência. E aí ele ainda fala para a mãe dele, né, que mesmo que ela ainda gosta de saúde e tudo, mas ela precisa se despertar para fazer caridade usando seus bens materiais. E ele ainda fala que ele, já viúvo, ela também viúva, então precisam fazer isso. E então, no último parágrafo, o irmão X escreve o seguinte: com tantos planos de serviço e com tantos recursos, Licínio, que soubera traçar considerações tão oportunas sobre a aplicação de finança e tempo, largar o veículo físico na condição de espírita, sem que as instituições espíritas lhe conhecessem a existência.
E no dia seguinte, quando a veneranda senhora Mendonça, que é a mãe, chegou de automóvel para os funerais, encanecida, mas empertigada, deu-nos a impressão de que ainda teria muito tempo na terra para viver forte e rígida. Olha que lição para nós, né? E ele, assim, aproximando de fazer 50 anos, ele sofreu um infarto fulminante, fez todo esse planejamento, quis juntar todos os bens materiais, planejando para fazer algo lá na frente, 20 anos já espírita, né? Mas sempre com esse pensamento de lá na frente fazer alguma coisa dentro de seus conceitos, né? Que teria só uma forma assim de servir. E não foi nem conhecido no meio espírita porque ele não contribuiu com os trabalhos e ali desencarnou. Então, traz para a gente essa reflexão: até quando a gente vai esperar para servir? Quais outras desculpas a gente vai colocar com essa força do nosso ego para realmente servir? Servir, que eu falo, não só a casa espírita, mas servir o próximo diante dos nossos momentos de trabalho, de estudo, no encontro, até mesmo no meio social e daí por diante. O serviço que realmente a gente consiga cada vez mais estruturar pelos nossos estudos e reflexões e, consequentemente, colocar em prática tudo que aprendemos. Até quando? Então, é nesse sentido que Emmanuel vem complementar. Tens contigo vastas possibilidades para alfabetizar os necessitados de instrução, mas espera um título oficial que talvez nunca chegue. Então, às vezes, a gente já tem muita possibilidade, como um adulto educa uma criança, como uma pessoa que tem uma certa experiência, que diante uma outra que não tem, e poderia usar o seu tempo para contribuir, porque cada um tem a sua forma de conhecimento, né, que é a verdadeira sapiência, a sabedoria, né, não precisa ter só o conhecimento científico, a gente sabe, tem diferentes formas de conhecimento, e a gente não usa ficando esperando aí títulos nessa forma figurada, mas às vezes um reconhecimento, alguma coisa desse tipo, em vez de já estar trabalhando. E aí Emmanuel continua: mostras pés e braços livres que te garantem o auxílio aos irmãos em prova. Entretanto, esperas acompanhantes que provavelmente jamais se decidam ao concurso fraterno. Então, muitas vezes a gente fica esperando, né, ter um grupo, formar um grupo, para a gente realmente começar os nossos trabalhos, e aí fica à mercê das pessoas e, consequentemente, o tempo passa e a gente deixa de servir. Antes servir poucos e pouco e com pouco do que não servir, como a gente viu a história desse espírito que desencarnou aí antes de realmente fazer alguma coisa e com esse pensamento que não tem apego material, mas esperou juntar tantos bens materiais. Então, no quanto esse capítulo traz para a gente as cegueiras, né, que o egoísmo nos causa. Porque todos nós temos os nossos egoísmos, nós não estamos desprovidos de egoísmo, senão aqui não estaríamos. E a gente está aqui exatamente para tirar essa raiz do egoísmo, ou então, pelo menos, enfraquecê-lo, né? Enquanto é possível, usando exatamente os obstáculos e os fascínios da matéria para realmente alavancar ao nosso plano espiritual. Então, Emmanuel continua dizendo: relacionas talentos múltiplos, a fim de cumprires a abençoada missão de amor puro entre os homens. Todavia, esperas em família pelo companheiro ideal. Então, quantas pessoas ficam esperando o companheiro ou a companheira ideal para poder servir, para construir uma família? Não aparece oportunidade e deixa de servir ao próximo, esquecendo o que é o amor universal.
Quantas pessoas, inclusive já espíritos evoluídos, se renuncia a viver com uma outra pessoa, formar uma família, porque quer trabalhar na família universal. E muitos que não querem se prendem nisso quando não consegue e deixa de servir porque estaria no seu planejamento espiritual e não consegue fazer essa leitura. E esse amor fraterno, o quanto faz a diferença na vida das pessoas para a gente poder enxergar como é dar esse amor, mesmo aquele que não é um familiar de sangue, e a gente esquece, né, devido a isso, do que é a família universal. E de uma forma bem interessante, na obra Boa Nova, também ditada pelo irmão X, Humberto de Campos, psicografada pelo Chico. Essa obra também maravilhosa tem um capítulo, que é o capítulo 12, intitulado Amor e Renúncia. Um determinado momento da passagem, diante o questionamento de Pedro com Jesus sobre as bodas de Caná, falando a questão do vinho, de Jesus servir o vinho, né? E Jesus vem esclarecê-lo, a questão da alegoria do vinho, mas o que importa ali é, é o amor fraterno, é o símbolo, né, de dar uma alegria, mas jamais embriagar uma pessoa, vai explicando para ele, e ele, obviamente, com todas as boas intenções, querendo entender, e Jesus colocando isso, fala, isso aí é um instrumento figurativo, a festa e daí por diante, mas a questão é como conduzir e é usar isso de momento de acolhimento, né, de momento de confraternização social. Então, usar as pessoas para uma confraternização. Tanto é que Jesus diz o seguinte, ó, as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. E aí, Pedro continua a questioná-lo e em um determinado momento ele diz o seguinte: e como ele diz o seguinte, Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesmo um tesouro. Porque quando Pedro começa a questionar para ele a questão das pessoas ingratas, e aí é por isso que ele responde isso. Para que a gente está pensando alguma coisa em troca? Por isso que a gente lembrou aqui mais cedo a questão, né, de que uma mão não precisa saber o que a outra faz. Quando a gente faz isso em todos os momentos, a gente está seguindo os verdadeiros desígnios de Deus ensinados por Jesus, que é a verdadeira caridade, né? Que a gente então realmente segue de uma forma abnegada aos nossos compromissos de servir ao próximo, sem julgamentos, com verdadeiro perdão das ofensas, e, consequentemente, usar os momentos para abraçar, para acolher, para mostrar a verdadeira palavra de amor. E Jesus vai ensinar isso a Pedro exatamente quando as pessoas falam, olha, estão te usando, estão sendo ingratas. Jesus coloca assim, né, de uma forma resumida, nas minhas reduzidas palavras, mas dizendo assim, olha, vamos servir, não vamos ver quem, porque se a gente faz isso, a gente já sente feliz por estar servindo o próximo. Se ele vai ser ingrato, se ele vai ser inconsequente por isso, ele vai ter um momento que ele vai aprender. E não é com nós. Não é com a gente. Então, vamos fazer a nossa parte, porque estaremos felizes em servir. E isso já será educativo para ele, como, né, ou para os demais, como bem sabemos. Então, Emmanuel continua para nós. Se acordaste para a cooperação com Jesus, recorda a afirmativa de Paulo.
Aprendi a contentar-me com o que tenho. E aí ele continua, resumindo o que sabemos bem de Paulo. Quando o apóstolo escreveu essa confissão, estava preso em Roma. Então, olha só a limitação de Paulo. Em torno dele, o ambiente doloroso do cárcere. Guardiões desalmados, companheiros infelizes, pragas e palavrões. Nem sempre pão à mesa, nem sempre água pura, nem sempre consolação, nem sempre voz amiga. No entanto, ao invés de desanimar, o pioneiro do evangelho cede vida e força, serenidade e bom ânimo de si próprio. Gente, olha que profundo e que exemplo, né, como bem sabemos, de Paulo. Com todas as limitações, e não só limitações, mas agressões físicas, psicológicas, todos os tipos que poderia minar a sua força, a fé verdadeira, cristã, de Paulo, Cristo que tem, né, como o Paulo sempre diz, o Cristo que temos dentro de nós, foi maior pela verdadeira fé. E aí ele não perdeu a força, muito pelo contrário. Ele usou tudo isso para se fortalecer e sempre com serenidade, porque o pensamento sempre no alto. E aí a gente sabe a importância da oração para manter os nossos pensamentos elevados, vigiando os nossos próprios pensamentos, para termos o bom ânimo de servir e não perdermos tempo, como bem vimos aqui na obra de contos desta e da outra vida. E numa obra de Emmanuel intitulada Pensamento e Vida, que é bem conhecida no nosso meio, tem um capítulo 21, intitulado Dever. Ele traz para a gente um seguinte, fiz um pequeno recorte aqui para a gente pensar na questão dos nossos deveres. Obedecem às partículas elementares no mundo atômico, obedece à constelação na glória da imensidade. Então ele coloca para a gente assim, tudo é concatenação, tudo é bem estruturado, tudo é perfeito na obra divina, desde o átomo ao arcanjo, né, em outras palavras. Então, quando ele fala assim, né, desde as partículas elementares no mundo atômico, e que obedece à constelação na glória da imensidade. Então, a imensidade universal, né, todo o equilíbrio que sabemos. Então, não tem como a gente fugir das regras de Deus. O homem viajará pelo firmamento a longas distâncias do lar em que lhe vincula o corpo físico. Então, quer dizer, ele desloca do corpo físico e a longas distâncias. E aí a gente pode entender isso tanto diante do desdobramento quanto ao momento do desencarne. Mas pensando aqui para o nosso plano físico, né, ele diz o seguinte: no entanto, não logrará fazê-lo sem obediência aos princípios que vigem para os movimentos da máquina que o transporta. Dessa forma, pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traz a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina, no encalço de nosso próprio aperfeiçoamento. E aí eu queria trazer para nós que dever é esse, porque muitas vezes a gente só segue o dever que é imposto a nós, do trabalho, das nossas demais obrigações, que realmente isso aqui corresponde a tudo isso. E o quanto o trabalho obrigatório é edificante, como sabemos, inclusive das leis do trabalho. No entanto, nós temos deveres maiores do que esses, nossos deveres espirituais. E é isso que a gente queria trazer. Que dever é esse? Porque Paulo, por exemplo, ao sair da prisão, ele poderia se esconder, ele poderia descansar, ele poderia fazer outras coisas, mas ele tinha o dever de consciência de servir, né, a todos pelo verdadeiro amor, né? O amor de servir ao máximo possível sem ver a quem, como Paulo tanto se renunciou para poder servir.
Então, nessa obra do Pensamento e Vida, com esse capítulo, repetindo, titulado Dever, que é o capítulo 21, o outro momento, Emmanuel diz o seguinte: acontece, porém, que muitas vezes criamos perturbações na linha das atividades que o Senhor nos confia, e não apenas desconjuntamos a peça da nossa existência, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando outras muitas peças na máquina do destino. Então, olha a tamanha responsabilidade nossa de seguir com os nossos deveres de obrigação material de forma correta, coerente, moral e, consequentemente, de uma forma mais ampla e espiritual, o quanto precisamos buscar os nossos deveres, não usarmos de desculpas, né, precisamos de gente, precisamos de estrutura, precisamos de apoio familiar para servir, sendo que nós temos os nossos recursos. Todos nós temos. Como bem sabemos, pessoas com limitações, né? Podemos citar aqui, né, não vou nem citar o Chico, com todas as suas limitações, principalmente no avançar da idade e tantas outras dificuldades, como bem sabemos. Mas Leon Denis, por exemplo, ele, nos últimos anos de sua vida, foi perdendo a visão e mesmo assim foi escrevendo livros, as obras tão edificantes que escreveu, né? Então, tinha uma secretária que ia ditando para ela, ou ela lendo algum material, e ele foi ali montando, foi ditando, terminando de construir, escrever tantas obras tão lindas, né? Suas últimas obras foram assim. Então, não tinha desculpa, né? Eu, particularmente, passei por uma experiência muito grande de um amigo que conseguiu escrever um livro. Ele está cometido com uma doença apelidada de ELA, que é esclerose lateral amiotrófica, e ele poderia simplesmente esperar o tempo passar, né, ou ficar lá resmungando, murmurando, enfim, esperando, né, que tudo poderia acontecer e ele parado. E ele já sem força para digitar, começou a digitar enquanto ainda tinha, mas sem força, concluiu uma obra, um livro, contando toda a sua história e uma forma de auxiliar as pessoas acometidas com ela, não só elas, todos os seus familiares, que acabou virando uma obra que vem a servir pessoas com outros tipos de condições crônicas, assim como seus familiares. E uma obra muito edificante, inclusive ele fala da importância da espiritualidade em sua vida, e o quanto isso foi importante para que ele não perdesse nenhum tempo da sua encarnação. Então, terminou digitando a obra com o polegar no tablet. E assim, né, para quem não sabe, é uma doença que a pessoa vai perdendo, né, a musculatura né, consequentemente as forças. E ele terminou a obra assim. E, e uma obra que comunica com pessoas de diferentes religiões, mas ele vem trazer a importância da espiritualidade, o que isso serviu de força para ele. Que antes da própria doença, ele não tinha essa ligação tão grande com a espiritualidade, e o quanto isso serviu para ele crescer e evoluir, né? Então, assim, a gente tem vários exemplos nas nossas vidas que muitas vezes esquecemos, né? E em vez de realmente incorporar esses exemplos no dia a dia, que é a nossa escola da vida, para inspirar nessas pessoas, seja aquelas que a gente conhece ou aquelas que a gente não teve a oportunidade de conhecer, mas né, a gente acaba sabendo de uma forma ou de outra, como a gente está aqui comentando, eu comento um, um fato que passei pela experiência, né? Quer dizer, passo por essa experiência de ter esse lindo amigo, o quanto ensina tanta gente na prática, né? Uma atividade muito edificante, e da mesma forma que nós seguimos com vários exemplos, como a gente citou aqui do Leon Denis, do Chico, e a gente pode ver não só
da linha espiritista, mas outras linhas espiritualistas, como Gandhi, Buda, Confúcio, ou até mesmo da área política, né, como, por exemplo, a política social, como também o próprio Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, né, e tantos outros que a gente poderia aqui ficar citando, né, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, enfim, religiosos de diferentes linhas, né, ou pensamentos. Então, sim, não só do nosso meio, mas de diferentes formas, cada um seguindo e aproveitando a sua oportunidade de encarnação para servir. E nós, às vezes, ficamos aí parados e arrumando desculpas. Então, para a gente finalizar, Emmanuel complementa para a gente. Se aspiras a servir aos outros, servindo a ti mesmo, no reino do Espírito, não percas tempo na expectativa inútil, pois todo aquele que sente e age com Cristo vive satisfeito e procura melhorar-se, melhorando a vida com aquilo que tem. Eu acho que por hoje está de bom tamanho para nós, né, minha gente? Que possamos realmente incorporar todos esses ensinamentos e exemplos para aproveitar o que temos de hoje para frente, a cada minuto, de servir a cada vez mais. Que o Senhor nos acompanhe hoje e sempre. Um abraço fraterno.